Olá, seja bem-vindo ao vídeo sobre pessoas com direito que acham que podem tudo. Caso tenha um relato interessante, deixe em r/relatando. Uma pessoa mal educada roubou nossas coisas e afirmou que o terreno do hotel pertencia a ele, negando isso até ser confrontado pela equipe. E aí, galera? Eu sou um leitor assíduo por aqui há um tempo, usando a versão do navegador do Reddit para ler algumas histórias neste subreddit, já que eu não tinha uma conta. Decidi fazer uma conta recentemente e quero compartilhar esta história que tenho guardado há um tempo. Foi durante o mês de abril, eu e minha família fomos para este resort perto da praia. Agora, a forma como o resort funcionava era que era dividido em vários prédios, prédio 1200, 1100 e 1000. Os quartos no prédio 1000 eram muito mais luxuosos e caros, sendo maiores e mais próximos do mar, enquanto os quartos no prédio 1200 eram muito mais acessíveis, mas menores também. Minha família reservou um quarto em algum lugar por volta do 1100, que não era tão ruim, tinha acesso a uma pequena piscina em forma de rio que levava à piscina pública principal. Então, um dia decidimos nadar e fomos para a piscina pública. Depois de um tempo nadando, decidimos voltar para o nosso quarto pela piscina. Então, trouxemos nossas toalhas e acessórios como pistolas d'água e óculos de natação e seguimos lentamente em direção ao nosso quarto. Infelizmente, no meio do caminho, eu cortei minha perna em uma rocha decorativa que estava na piscina e minha perna começou a sangrar e doer muito, então minha mãe decidiu me ajudar a voltar para o quarto, já que eu tinha dificuldade em fazê-lo. Ela deixou nossas toalhas e outros itens em duas cadeiras de praia logo na beira da piscina para não ter que carregá-los ao mesmo tempo antes de me levar de volta para o quarto. Agora, eu não estava presente para o resto da história, já que estava no quarto do hotel, mas com base no relato da minha mãe, isso é o que aconteceu. Minha mãe foi até o local onde ela havia deixado nossos pertences e encontrou nossos pertences jogados no chão e dois suspeitos sentados nas cadeiras. Um homem mais velho, que vou chamar de EP, e um adolescente ou jovem adulto ao lado dele, com cerca de 18 anos e presumivelmente filho do EP, que vou chamar de EPS, filho da pessoa intitulada. Minha mãe decidiu confrontá-los e uma discussão se desenvolveu em segundos. M, com licença, por que vocês estão sentados aqui e por que nossos pertences foram jogados no chão? EP, eles estavam ocupando o lugar, por favor, saiam, isso é propriedade privada. Vale ressaltar que a cadeira nem a área que estava ocupando não eram propriedade privada. Havia um caminho atrás deles que levava a um quarto, que era presumivelmente deles, mas o caminho em si ainda era para qualquer pessoa usar, quanto mais as cadeiras. M, isso não é propriedade privada, por que você jogou nossos pertences? EP, isso é propriedade privada, saia daqui. M, isso não é propriedade privada, e se você não me responder, vou entrar em contato com a equipe do hotel. EP continua insistindo que é propriedade privada, com um tom mais agressivo ao longo do tempo. Minha mãe decidiu que não valia a pena brigar, então pegou nossos pertences e saiu para o nosso quarto. Quando ela voltou, ela pendurou as toalhas e foi secar nossos acessórios, pistolas de água, óculos, etc., mas percebeu que os óculos que tínhamos trazido, um verde e preto e outro azul e branco, para ela e para mim, respectivamente, estavam desaparecidos. Então ela decidiu voltar e refazer seus passos esperando ter deixado cair os óculos sem perceber. Eventualmente, ela chegou às cadeiras de praia onde EP e EPS ainda estavam deitados e continuou procurando. EP, isto é propriedade privada, sai agora. M, estou procurando algo. Você viu algum óculos por aqui? EP, não vimos, agora vá embora, isto é propriedade privada. Algo adicional, EPS aparentemente parecia odiar EP, olhando para outro lado quando ele estava dizendo essa bobagem sobre propriedade privada e parecendo muito envergonhado em geral. Minha mãe ficou irritada e decidiu sair frustrada, achando mais fácil fazer uma reclamação para a equipe do resort. Ela foi para o lobby e pediu a um deles para dizer a EP que as cadeiras que ele estava reivindicando eram propriedade pública e também para ajudar a encontrar as nadadeiras perdidas. A equipe parecia muito indiferente, no entanto, dizendo que iriam fazer isso,
apesar de voltarem imediatamente para suas outras tarefas e não prestarem atenção. Então ela decidiu falar com o gerente, que ela conhecia há bastante tempo, já que muitas vezes tinha que discutir negócios com eles para representar seu local de trabalho. Então, o gerente veio, um homem alto que chamaremos de RM, gerente do resort, e minha mãe contou a história para ele. RM seguiu-a até as cadeiras e disse a EP para parar de insistir que a propriedade era dele, já que claramente não era. EP, vendo que não tinha chance de vencer isso, voltou para o quarto dele enquanto resmungava com raiva. Embora eles finalmente tenham sido colocados em seu lugar, minha mãe ainda não havia encontrado as goggles. No entanto, quando EPS seguia seu pai de volta para o quarto deles, minha mãe percebeu que ele estava carregando uma pequena bolsa de pano que, entre outras coisas, toucas de natação, protetor solar, etc., também tinha 2 goggles idênticas às nossas dentro. Então ela bateu nas portas do quarto deles, RM atrás dela, e quando EP atendeu, ela o confrontou. M, por que você tem nossos óculos de natação? EP, eu não sei do que você está falando, não peguei nada. M, essa bolsa, apontando para a bolsa de pano sentada na cama atrás deles, tem nossos óculos. EP, eu não sei do que você está falando, pare de me acusar. RM, se você não nos mostrar a bolsa, terei que fazer um relatório de itens perdidos. EP resmungou, caminhando hesitante em direção à bolsa. Ele deixou a porta aberta o suficiente para que minha mãe e RM entrassem. Eles cercaram a bolsa e, surpreendentemente, os óculos que ela estava procurando estavam confortavelmente no topo da bolsa. Minha mãe pegou nossos goggles, com o sangue praticamente fervendo pelo roubo de suas coisas. Os goggles não eram baratos, eram relativamente caros para goggles. O RM estava franzindo a testa e ameaçando fazer um boletim de ocorrência. EP, é claro, implorou para que ele não fizesse isso, falando algumas bobagens sobre ter encontrado no chão e ter pego porque ninguém o reclamou, o que ainda é ilegal e uma desculpa horrível. No entanto, acho que o RM não queria passar pelo incômodo de apresentar um boletim de ocorrência, então ele e minha mãe saíram do quarto. E é aí que a história termina. Nossos goggles foram devolvidos com segurança e voltamos para casa depois que as férias acabaram. É meio doloroso saber que EP estava mais do que feliz em roubar na frente de seu filho e como ele parecia pensar que o mundo girava em torno dele, mas no final das contas, isso rendeu uma boa história. Colega de quarto intitulado me faz pagar pela Wi-Fi que não estou usando. Então, isso foi há alguns anos. Eu, 28F na época, conheci minha colega de quarto, 28F, no Facebook, vamos chamá-la de Brandi, na seção Marketplace, meu primeiro erro. Eu estava tendo dificuldades para encontrar um lugar e encontrei este apartamento que ficava perto do meu trabalho e dentro do meu orçamento. Brandi já morava no apartamento há alguns anos e estava procurando alguém para dividir o aluguel, já que havia aumentado. Parecia que nos demos bem inicialmente, depois de ver o apartamento pessoalmente, concordei em dividir o contrato de locação com ela e dividir o custo das contas de serviços públicos. Vou ser sincera, eu tinha 90% de certeza de que seria tudo bem, mas aquele 10% restante era parte de mim que dizia, está tudo bem agora, mas algo nela está um pouco estranho. Eu realmente deveria ter ouvido esses 10%. Deixe-me descrever brevemente Brandi. Ela veio de uma família de classe média alta, então ela era relativamente bem de vida. Ela era meio pé no chão, mas às vezes sua ignorância e seu senso de direito apareciam muito claramente. Um exemplo de sua ignorância foi quando ela comentou como a água no apartamento do namorado dela, no primeiro andar de um prédio na base da colina onde vivíamos, sempre parecia ficar mais quente mais rápido do que a água quente em nosso apartamento, no terceiro andar de um prédio no topo da colina onde vivíamos. Eu meio que ignorei, até que ela continuou dizendo que era porque a água quente levava mais tempo para viajar até o nosso apartamento. Eu imediatamente fiquei confusa e pedi para ela esclarecer. Ela queria dizer viajar do andar inferior do nosso prédio para o nosso andar? Não, ela disse, da base da colina até o topo da colina onde fica nosso apartamento.
Eu tentei explicar que não é assim que a água quente funciona, mas ela continuou insistindo que era, então eu desisti. Uma vez que Brandi tomava uma decisão de que ela estava certa, não havia absolutamente nenhuma mudança, não importa o quanto de informação você apresenta-se. Outra vez, seu namorado lhe deu um lindo arranjo de rosas vermelhas, rosa e roxas para o Dia dos Namorados. Se você já pediu flores, especialmente para o Dia dos Namorados, sabe que elas podem ficar caras. E este era um buquê muito cheio, então deve ter custado facilmente cifrão 100 cifrão 150. Quando você chegou em casa, comentou quão bonitas as flores eram e como era doce ele ter dado flores a ela. Brandi zombou e disse, sim, mas elas parecem o arranjo barato padrão que você pode conseguir em qualquer lugar. Vou fazer ele me comprar novas. Você ficou tão chocado que só pôde dizer e ir para o seu quarto. Agora, vamos para a história principal que vim contar aqui. Quando você se mudou, Brandi disse que pagaria as contas de serviços públicos, já que estavam em seu nome, e pediu que você Venmo sua metade para ela. Ela lhe enviaria um resumo detalhado todos os meses na forma de uma solicitação de fundos no Venmo e você apenas pagaria sua metade. Acho que, em retrospecto, foi algo muito ingênuo de fazer, mas você concordou. Certo dia, quando cheguei em casa do trabalho, Brandi estava instalando a internet no apartamento. Quando me mudei, pedi a senha do Wi-Fi e ela me mandou uma captura de tela de um roteador com uma senha gerada automaticamente e disse que iria instalar a internet na semana seguinte. Achei estranho, mas pensei que talvez ela estivesse criando uma rede Wi-Fi específica para o trabalho dela. Então, quando o técnico entregou a senha para ela, eu, é claro, pedi a senha. Ela ficou paralisada por um momento, como se estivesse pensando se deveria me dar. Então eu perguntei, ou eu deveria continuar usando a senha original que você me deu? Tipo, essa é uma rede diferente? Ela rapidamente respondeu, sim, continue usando a mesma. Não pensei nada de estranho e concordei. Durante os 4 meses seguintes, eu continuei pagando minha metade da conta de internet sem pensar muito sobre isso. Achei estranho às vezes quando eu conectava o meu Amazon Fire TV na TV da sala e o sinal ficava lento, mas quando minha colega de quarto usava o seu Apple TV, a conexão era sempre perfeita. Eu só descobri a verdade quando meu namorado, vamos chamá-lo de Mark, estava em casa comigo. Estávamos na sala quando minha colega de quarto não estava em casa e Mark queria conectar seu Nintendo Switch na internet. Eu dei a senha e ele imediatamente apontou que o sinal não estava muito forte. Ele perguntou onde estava o roteador e eu mostrei o que a Brandi tinha instalado. Ele me disse que não era o mesmo roteador, já que a imagem da senha que Brandi tinha me mandado era de um roteador da Verizon, mas o que estava no apartamento era da Charter. Procuramos pelo roteador da Verizon, mas não encontramos, então Mark seguiu o sinal do switch até ter sinal completo. Descobrimos rapidamente que eu tinha sinal completo quando estava na frente da porta do nosso vizinho do outro lado do corredor. Então, eu mandei uma mensagem de texto para minha colega de quarto, fingindo que tinha perdido a captura de tela da senha do Wi-Fi que ela tinha me enviado meses atrás, e pedi que ela me enviasse novamente. Em vez disso, ela me enviou as informações de login do roteador para o Wi-Fi da Charter em nosso apartamento. Estava confirmado, ela estava me cobrando pelo Wi-Fi há 4 meses e me fazendo roubar o Wi-Fi do nosso vizinho bem, do outro lado do corredor. Eu a confrontei sobre isso e ela fingiu ignorância, dizendo que não se lembrava de ter me dito para não usar o Wi-Fi do nosso apartamento, mesmo que eu soubesse com certeza absoluta que ela tinha. Quando eu disse a ela que não era justo comigo ou com bem o que ela tinha feito, ela respondeu, está tudo bem. Ben me devia dinheiro por algo, então dá certo. Eu apontei que quaisquer problemas financeiros entre ela e Ben não tinham nada a ver comigo e que ela tinha mentido e roubado $140 de mim ao longo dos últimos meses. Ela insistiu que não fez nada de errado e que não me devia nada. Companheira de quarto mimada tenta me expulsar do seu apartamento e me obrigar a pagar mais pelas contas de serviços públicos. Continuação do post anterior. Então, no meu post original,
eu falei sobre minha colega de quarto arrogante, Brandi. Então, Brandi e eu continuamos morando juntos nos próximos meses. Ficamos cordiais um com o outro e principalmente ficamos fora um do caminho do outro. Isso foi relativamente fácil porque nos últimos meses em que eu morava lá, ela praticamente vivia no apartamento do namorado dela, descendo a colina de onde nosso prédio de apartamentos estava. Veja a história da água quente do meu post original se você quiser rir sobre como ela pensava que a encanação funcionava. Durante a pandemia, comecei a ter problemas com a solidão que vem com o distanciamento social. Eu estava muito deprimido e uma das principais coisas que me mantinham motivado nos dias em que me sentia especialmente solitário era o gato que minha companheira de quarto tinha. Eu tive animais de estimação praticamente toda a minha vida e a companhia deles pode realmente preencher aquele vazio de companhia que eu preciso. No entanto, à medida que Brandi começou a passar mais tempo no apartamento do namorado, ela começou a levar o gato com ela. Esses dias foram difíceis, mas como era o gato dela e não o meu, eu nunca pedi para deixá-lo comigo, mesmo que eu estivesse realmente lutando. Então comecei a pensar em adotar um gato para mim. Já apresentei gatos em novos ambientes e situações sociais várias vezes antes, então me senti confiante de que poderia fazê-lo aqui. Pensei sobre isso por um tempo porque não queria adotar um novo gato apenas para voltar a trabalhar e deixá-lo sozinho 90% do tempo. Também queria ter certeza de estar pronto para o compromisso vitalício que vem com ter um animal de estimação. Enfim, decidi pegar um gato. Abordei Brandi para conversar sobre isso. No início, ela parecia aberta à ideia, mas de repente, não estava mais. Ela me disse não como se eu fosse uma criança pedindo algo para um pai. Fiquei tão frustrado porque eu era tão considerado com ela e eu era dono do apartamento tanto quanto ela. Abordei ela para discutir isso mais uma vez e ela começou a me dizer como ela não queria outro animal em seu apartamento porque o gato dela já morava lá. Aqui estão as razões que ela deu: gatos não podem compartilhar caixas de areia, então isso vai ser um problema. Qualquer um que tenha gatos sabe que eles podem e fazem isso o tempo todo. Bem, vai arranhar meu sofá e tapete. Seu próprio gato já fazia isso com frequência e ela teve que colocar capas protetoras no sofá por esse motivo. Eu expliquei que ficaria feliz em fazer uma negociação com ela. Eu pagaria por capas de sofá de melhor qualidade do que as que ela já tinha e substituiria o tapete por outro se ela estivesse tão preocupada com isso. Finalmente, a tentativa desesperada dela foi: bem, no dia em que você trazer outro gato para este apartamento, vou colocar meu sofá em armazenamento e você terá que colocar algo mais lá se quiser sentar na sala de estar. Eu calmamente expliquei que não me mudei com ela pelo sofá, me mudei por um lugar para viver. Disse a ela que encontraria uma solução alternativa para o sofá. No entanto, neste ponto eu não estava pedindo, estava dizendo a ela. Ela não ficou feliz com isso e me acusou de ter escondido dela que eu ia adotar um gato até depois que renovamos nosso contrato de aluguel. Eu expliquei que não tinha decidido adotar um gato até que meu trabalho anunciou que estaríamos trabalhando em casa por mais 6 meses, o que aconteceu várias semanas depois de renovarmos o contrato. Eu também disse a ela que, embora eu quisesse adotar um gato mais velho ou um par de gatos, achei que seria mais fácil pegar apenas um filhote porque os filhotes geralmente são mais fáceis de introduzir em novos ambientes e gatos novos. Eu estava tentando fazer o meu melhor para chegar a um acordo com ela. Finalmente, ela cedeu e aceitou que eu adotaria um gato. Surpresa, surpresa, ela não removeu o sofá, apesar das ameaças dela. Quando finalmente encontrei um filhote para levar para casa, avisei a Brandi quando eu iria buscá-lo para que ela soubesse. Eu dei a ela o plano que eu estava seguindo de um jornal de animais de estimação online para que ela soubesse como isso ia acontecer. O dia chegou e eu trouxe meu novo filhote para casa. Ela não ficou feliz com isso e me acusou de ter escondido dela que eu ia adotar um gato até depois que renovamos nosso contrato de aluguel. Eu expliquei que não tinha decidido adotar um gato até que meu trabalho anunciou que estaríamos trabalhando em casa por mais 6 meses, o que aconteceu várias semanas depois de renovarmos o contrato. Eu também disse a ela que, embora eu quisesse adotar um gato mais velho ou um par de gatos,
Achei que seria mais fácil pegar apenas um filhote porque os filhotes geralmente são mais fáceis de introduzir em novos ambientes e gatos novos. Eu estava tentando fazer o meu melhor para chegar a um acordo com ela. Finalmente, ela cedeu e aceitou que eu adotaria um gato. Surpresa, surpresa, ela não removeu o sofá, apesar das ameaças dela. Quando finalmente encontrei um filhote para levar para casa, avisei a Brandy quando eu iria buscá-lo para que ela soubesse. Eu dei a ela o plano que eu estava seguindo de um jornal de animais de estimação online para que ela soubesse como isso ia acontecer. O dia chegou e eu trouxe meu novo filhote para casa. Eu levei o gatinho para o meu quarto, que já estava preparado com brinquedos, comida e um novo arranhador. Deixei-a lá para explorar curiosamente, com meu namorado supervisionando. Brandy perguntou quando o gato dela e o meu iam se encontrar. Eu expliquei novamente que eles não iam se encontrar naquele dia porque meu gatinho precisava de alguns dias para se adaptar ao quarto e reconhecê-lo como seu espaço seguro. Minha colega de quarto praticamente surtou e começou a gritar comigo, dizendo que eu desperdicei o tempo dela e que deveria ter explicado isso antes. Eu lembrei a ela que eu expliquei tudo nas minhas mensagens de texto e que enviei a ela o plano que eu ia seguir para que ela pudesse ver por si mesma. Ela disse: "Não vou ler todo esse texto. É como um romance." Não era apenas alguns parágrafos no máximo. Eu disse a ela que era culpa dela por não ter lido e que eu tinha feito tudo o que podia para prepará-la. Também tivemos algumas conversas pessoais sobre isso, mas aparentemente, ela não se lembrava delas. Ela então começou a gritar comigo sobre como eu era uma colega de quarto terrível e como tudo que eu fazia era me trancar no meu quarto com meu namorado o tempo todo e agora eu ia fazer isso com o gatinho também. Ela então começou a reclamar de outras coisas que eu estava fazendo que a incomodavam. Ela me acusou de nunca limpar o apartamento. Eu limpava meu próprio banheiro, quarto e cozinha depois de usá-la. Eu lembrei a ela que eu propus trabalharmos juntas num esquema de limpeza quando eu me mudei, mas ela disse que tinha um jeito certo de fazer as coisas e que faria tudo sozinha. Eu perguntava constantemente se precisava de ajuda, mas ela sempre dizia que estava tudo bem. Agora, de repente, isso virou um problema. Então ela pegou a lixeira cheia de recicláveis e começou a jogar as coisas no chão, dizendo que eu nunca a esvaziava, mas eu fazia, e que eu deixava muitas coisas lá dentro e que às vezes ela tinha que fazer várias viagens até o lixo. Eu sei que fui errada no que disse a seguir, mas lá vai. Eu disse a ela que nunca reclamei quando tinha que fazer várias viagens por causa de quantas garrafas de bebida ela consumia toda semana, e que não gostava de morar com uma colega de quarto alcoólatra. Ela enchia a lixeira de recicláveis só com garrafas de cerveja e vinho. Foi a gota d'água. Ela gritou: "Quero que você saia do meu apartamento." Eu lembrei a ela que eu também morava lá e que ela não podia simplesmente me expulsar. Eu disse que ela me tratava como uma hóspede, não como uma colega de quarto. Continuamos discutindo e ela finalmente saiu do apartamento e eu voltei para o meu quarto. Eu comecei a chorar e meu namorado me consolou. Eu não me sentia mais seguro ou responsável por ter um gatinho novo no apartamento e, para ser honesta, eu não sabia se Brandy podia me expulsar ou não. Eu nunca havia assinado um contrato de locação com alguém antes. Eu pensei sobre tudo e discuti com meu namorado por várias horas. O apartamento dele não permitia animais, então isso não era uma opção, e acabei levando o gatinho de volta para a casa de onde o pegamos. Eu chorei o caminho todo. Me despedi e dei a eles a caixa de transporte que eu tinha comprado para transportá-la para que ela tivesse algo familiar para voltar para casa quando alguém a levasse de volta. Eu chorei pelos próximos dias. Ela era uma gatinha tão doce e eu queria tê-la conhecido melhor, mas tenho certeza de que ela acabou em uma situação de vida muito melhor. Eu instalei uma maçaneta com fechadura e chave na minha porta naquele fim de semana e fui a única pessoa com a chave. Eu não me sentia mais segura no meu apartamento, a menos que minha porta estivesse trancada. Eu passava quase todo o meu tempo no meu quarto, quando não estava trabalhando na mesa na área pública da sala de jantar, sala de estar. Se ela estava no apartamento, geralmente eu estava com o meu namorado.
Finalmente, liguei para o prédio do apartamento e perguntei se Brandi realmente poderia me remover do contrato de locação como ela havia ameaçado. Eles confirmaram que tínhamos assinado juntos, o que significa que nenhum de nós poderia expulsar o outro. Então, pelo menos eu ainda tinha um lugar para morar. Ela começou a ser mais fria e agressiva passivamente. Em seguida, exigiu que eu pagasse minha metade do depósito de segurança. Quando me mudei, perguntei imediatamente qual era a minha parte e ela disse: provavelmente não vou receber o depósito de segurança de volta deste lugar, então não se preocupe com isso. Agora, ela estava insistindo. Eu disse a ela que só daria para o complexo de apartamentos porque não confiava nela para não guardar o dinheiro por vingança, especialmente considerando como ela lidou com o problema do Wi-Fi. Ela continuou insistindo que eu pagasse, mas eu me mantive firme e eventualmente ela desistiu. Eu não fui destrutivo enquanto morava lá, se algo. O gato dela era mais propenso a destruir algo. Ele frequentemente comia qualquer comida que eu deixava desacompanhada por menos de 10 minutos. Uma vez, ele tirou a capa de plástico espessa de um frango assado que deveria durar uma semana porque ele queria. Rasgava cúpulas de lâmpadas e até derrubou 2 vezes uma cobertura que eu tinha instalado sobre minha cama. Ela nunca me reembolsou pelos danos que ele fez à minha propriedade, dizendo: eu te disse que estava pegando um gato quando você se mudou. É sua responsabilidade porque você sabia que isso poderia acontecer. Ela era uma pessoa muito legal. Finalmente, descobri que, como era apenas uma colocatária, poderia sair a qualquer momento sem ser penalizada financeiramente pelo complexo de apartamentos. Meu namorado perguntou se eu queria conseguir um apartamento com ele e eu concordei. Começamos a procurar lugares e eventualmente encontramos um com um espaço decente para nós dois. O primeiro apartamento que queríamos não estaria disponível até a segunda semana do mês seguinte, então escolhemos uma opção melhor que foi um compromisso para todos. Havia outra unidade disponível na terceira semana do mês em que estávamos, o que significa que eu sairia mais cedo do que o esperado, mas seria mais fácil para Brandi, que já estava planejando mudar o namorado para lá na mesma semana. Eu decidi não pedir reembolso pela 4ª semana de aluguel porque achei que seria mesquinho. Apesar de tudo o que aconteceu, eu só queria sair o mais pacificamente possível e deixar tudo para trás. Fomos aprovados para o apartamento e começamos a fazer planos para a mudança. No entanto, você acha que foi fácil? Não, é claro que não. Brandi era um pesadelo para se viver. O último mês que vivi lá foi durante uma onda de calor e o ar-condicionado funcionou bem no resto do apartamento, mas não no meu quarto. A manutenção veio várias vezes e disse que estava tudo bem, mas eu realmente não conseguia resfriar meu quarto sem manter o ar-condicionado ligado no máximo. Isso foi totalmente minha culpa e eu acabei gastando muito gás naquele mês. Tipo, o dobro do que normalmente gastávamos. Brandi me mandou uma mensagem com a conta e ficou furiosa. Eu pedi desculpas e assumi total responsabilidade. No entanto, ela disse que, como tinha passado a maior parte do mês na casa do namorado, eu deveria pagar a conta inteira. Eu perdi a paciência. Aguentar as birras dessa mulher por um ano inteiro e ainda ter que pagar 4 vezes mais do que eu normalmente pagava só porque ela estava agindo como uma Karen reclamando de um prato que não estava quente o suficiente? Eu finalmente me impus e disse não. Eu disse que pagaria a diferença de custo, ela pagaria o que normalmente pagava e eu pagaria o que normalmente pagava mais o valor que ultrapassasse o nosso saldo usual. Porém, ela não teria um passe livre nos utilitários simplesmente porque decidiu viver com o namorado por um mês. Qual seria a próxima exigência? Eu pagar o aluguel inteiro do apartamento? Ela disse que eu estava sendo irracional e que, no dia em que eu me mudasse, ela me enviaria um último pedido de pagamento detalhado pelo Venmo pelo valor total da conta de gás, além de todos os outros serviços públicos e do custo do aluguel. Eu respondi: ok, já que estamos nos importando tanto com cada centavo, se você fizer isso, eu vou te devolver o valor que você pediu, menos os 4 meses de Wi-Fi que você me cobrou indevidamente e nunca pagou de volta, e a última semana de aluguel que eu não estarei no apartamento. E eu vou detalhar tudo para que você possa ver.
Ela não gostou nem um pouco disso. Ela disse que não era necessário e eu respondi que eu escolhi uma semana mais cedo para acomodar a mudança do namorado dela. Se ela ia ser mesquinha sobre tudo isso, eu também ia ser. Nós não conversamos, nem mesmo no dia em que me mudei. Nós e alguns amigos embalamos tudo, colocamos no caminhão e nos mudamos para o novo lugar até o anoitecer. Na manhã seguinte, recebi a fatídica solicitação de pagamento da Brandi e respirei aliviada. Ela solicitou apenas minha metade de cada utilidade, incluindo a conta de gás, e depois deduziu o custo do Wi-Fi e minha última semana de aluguel. Eu finalmente tive uma vitória. Há mais um final feliz aqui. Algumas semanas antes da mudança, um amigo me apresentou uma senhora que administrava um abrigo para gatos e gatinhos selvagens em sua casa. Eu ofereci para doar os brinquedos e comida que tinha comprado para o gatinho que originalmente trouxe para casa porque me deixava muito triste olhá-los. Acabei doando também um pouco de areia e comida extra porque eu realmente amo gatos. Quando fui entregá-los, ela me apresentou uma mãe gata selvagem que acabará de ter uma ninhada de filhotes. Ela ofereceu para me deixar conhecê-los e eu disse sim. Ela colocou o menorzinho da ninhada, um pequeno tortoise, em meus braços, que começou a subir pelo meu braço e brincar no meu cabelo. Eu me apaixonei instantaneamente. 2 meses depois, eu e meu namorado levamos a gatinha Tortoise Shell e o irmão dela, que está no meu colo enquanto escrevo isso, para nossa nova casa. Estamos mimando eles com muito amor e carinho desde então. Meu namorado foi um anjo por sugerir que morássemos juntos e sou muito grata a ele. Eu amo ele, nossos gatos e minha vida agora. Foi até emocionante escrever tudo isso, porque a experiência foi meio traumática. Mas estou tão feliz com a minha vida agora. Não falei com a Brandi desde que me mudei, sinceramente, não me importo mais com ela. Espero que ela esteja bem e que tenha crescido e amadurecido, porque, meu Deus, ela precisa amadurecer. Obrigado por assistir, deixe sua opinião sobre os relatos nos comentários. Esse vídeo foi feito com muito carinho, muito obrigado.